materiais básicos, tá? Quando a gente pensa em materiais básicos, a gente está falando em commodity, a gente está falando em empresas que são exportadoras. A gente está falando em empresas que viram a cotação do dólar sair, vamos voltar alguns anos antes aqui de 2016, tá? Empresas que viram a cotação do dólar sair de 1,50 lá em 2012 para o patamar de R$ 4,00 em 2016, R$ 3,00 em 2018 e R$ 4,00 em 2019 e 2020. Por conta da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então a gente tem que voltar no tempo, não simplesmente olhar o que aconteceu e achar que vai voltar a acontecer. Entender o contexto da época. Como que era o contexto da época? O contexto da época era de um dólar extremamente elevado. Pelo fato do dólar estar extremamente elevado, essas empresas aqui ó, de materiais básicos, de celulose, de minério, de siderurgia, enfim, essas empresas de commodity, elas viram seu lucro aumentar absurdamente por conta da cotação do dólar. Por quê? Talvez você saiba, talvez não, mas o minério de ferro, a celulose, o próprio petróleo, eles são cotados em dólar no mercado internacional. Quem define a cotação do... Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre Petrobras, né? Abicom. Hoje, infelizmente, quem define o preço da gasolina é a Petrobras. Mas olha só, hoje nós estamos com uma defasagem na Petrobras de 20% em relação ao preço internacional. No diesel, uma defasagem de 24%. Então, tirando a Petrobras, que abandonou a paridade de preço internacional, né, as outras empresas elas vendem seus produtos cotados em dólar. Então, se elas são exportadoras e elas estão exportando com o dólar que agora está R$ 4,00, está R$ 3,50, que era o cenário da época, o que acontece? E antes elas exportavam a R$ 1,50, a R$ 2,00, elas conseguem dobrar o seu lucro simplesmente. Elas simplesmente dobram o seu lucro sem mudar nada, vendendo a mesma quantidade só porque o dólar está mais alto. Porque o dólar está mais alto em relação ao real, tá bom? Então, esse índice de materiais básicos aqui, você não pode confiar que isso vai se repetir. Por quê? Primeiro, naquele momento, a gente viu um aumento do dólar que impulsionou o lucro das empresas. Se impulsionou o lucro das empresas, o que faz o preço de uma ação subir e valorizar com o passar do tempo? O aumento do lucro da empresa. Se o lucro da empresa aumentou, o preço das ações vão subir logo em seguida. Mas tem um outro ponto. Durante todo esse período aqui, deixa eu adicionar aqui ó, um gráfico. US Interest Rate. O que eu estou falando aqui de US Interest Rate? Vinícius, que bicho é esse? US Interest Rate basicamente é a taxa de juros americana. Deixa eu colocar aqui no regular. O que aconteceu? Taxa de juros americana estava num patamar super baixo, subiu até 2% e logo teve que cair antes mesmo da semana do álcool gel, por conta de uma ameaça de crise nos Estados Unidos. Então a gente tinha um cenário de juro muito baixo no mundo. Hoje, qual é o cenário de juros nos Estados Unidos? É um cenário muito mais elevado. Se a gente pegar esses mesmos juros para a zona do euro, se a gente pegar para o Japão, se a gente pegar para a China, se a gente pegar o endividamento da China, o cenário é completamente diferente. Então a gente teve, além de um aumento na cotação do dólar, um aumento nos preços das matérias-primas por conta de uma grande demanda. Os países eles estavam comprando pra caramba, as empresas estavam comprando pra caramba, a economia estava extremamente aquecida por conta das taxas de juros baixas. Hoje o cenário econômico global é completamente diferente. Hoje, no cenário econômico global, a gente vê o quê? As taxas de juros nos países muito mais elevadas do que no passado, o que faz com que as empresas não consigam pegar tanto empréstimo, porque o empréstimo está mais caro, o financiamento está mais caro. Logo, a gente não deve ver essas empresas tendo uma lucratividade muito alta, essas empresas de materiais básicos. O que poderia alterar isso? O que poderia alterar isso seria a triste, mas possível, talvez provável para algumas pessoas, invasão da China a Taiwan. A China está se ensaiando muito, os Estados Unidos já disse que vai intervir caso isso aconteça, porque a produção de mais de 90% dos semicondutores do mundo está em Taiwan, na Taiwan Semicondutores, então é uma disputa ali pela produção de tudo que é eletrônico, tudo que você tem, micro-ondas, celular, tudo que é eletrônico tem chip. E basicamente tem semicondutores. Então, quem domina aquela região ali, domina o mundo. E basicamente, China diz que é deles, Estados Unidos diz que não é bem assim, é independente. Então, isso poderia gerar uma alta muito grande nas commodities que poderia fazer as ações desse índice de materiais básicos, ações de commodities, valorizarem muito porque os lucros subiriam pra caramba. Mas eu não contaria com isso, tá? Isso é um negócio totalmente improvável.